que o Senhor Jesus nos concede para nós retornarmos à sua casa, né? Podemos agradecer a Ele, devermos aos outros e bendizer o seu santo nome. Os louvores que têm sido entoados aqui, de maneiras simples, porém eu creio que o nosso Deus, Ele está recebendo isso, né? Essa gratidão e essa adoração. Deus abençoe o irmão Edmilson. Edmilson é a sua esposa. Como é o nome dela, irmão? Deuseni. Deuseni. Tá bom, nós temos uma deusa aqui também. Deuseni. Tem Deuseni e irmã Deuseni. Deus abençoe a irmã Deuseni. Edmilson. Vocês são bem-vindos à nossa congregação, né? Nós temos aprendido que na família de Deus você não entra, na família de Deus você nasce, né? Apenas você chega um momento, irmão Garcia, por favor, venha aqui para frente. Você reconhece, né? Chega uma hora que você reconhece que você é um filho de Deus, que você tem que servir a Ele, né? Então isso é muito maravilhoso, né? É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 17, verso 8. E o nome dos filhos de Deus, eles não são escritos, né, na noite que você confessa a Jesus como seu Salvador. Você só confessa porque você é dele. Amém, aleluia. Ali, segundo a escritura de Apocalipse 17, verso 8, Apocalipse 13, verso 8, diz que o nosso nome, ele está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não é no livro da vida apenas, é no livro da vida do Cordeiro. E desde a fundação do mundo. Isso mostra que você nasce na família de Deus, né? E Deus não te perderá, porque Ele te amou primeiro, Ele te chamou, Ele te escolheu, e aquilo está dentro de você. Você não tem como manufaturar aquilo. O Bruno disse que a ovelha ela não fabrica lã, ela dá lã porque ela tem, aquilo é próprio dela, né? Então eu creio que a coisa mais maravilhosa que há nos dias em que nós estamos vivendo é você ter a revelação, né? Que você é um cristão, uma cristã, poder andar de cabeça erguida. Isso não significa dizer que pelo fato de você ser um cristão, você está livre de problemas, de lutas. Ao contrário, elas aumentam muito mais. O profeta chega a dizer que quando você se aproxima de Deus, à medida que você se aproxima mais de Deus, aí o diabo vai se aproximar mais de você, né? Ele vai lutar para você não ter êxito, né? Mas você tendo a revelação, você vence, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Dentro desse texto que Deus nos conhece, Deus já nos conhecia, a gente tem algumas escrituras que dão uma conotação para isso, como por exemplo São João 9, né? Aliás, São João 5, e Jesus chegou naquele tanque de Betesda, e a Bíblia diz que ali havia uma multidão de pessoas, de mancos, ressecados, pessoas, todo tipo de enfermidade, e eles estavam ali, ficavam ali esperando o mover das águas.
E quando as águas se movem, Deus se move também. A água fala de pessoas, fala da palavra de Deus. Por isso ele diz: quem tem sede, vem a mim, bebe. Ele nunca disse: vá uma denominação, ou procure a igreja, a religião mais perto de sua casa. Você tem que procurar a palavra. Então, ali Jesus entrou no meio daquela multidão, a Bíblia diz, e ele foi onde estava um homem que estava deitado ali, e ele tinha uma doença que não lhe permitia andar normalmente como os outros, mas ele andava vagarosamente. Ele andava, mas ele andava com dificuldade. É prova disso que ele disse: quando eu vou. Então ele andava, outro passa na minha frente, outro desce antes de mim. Toda vez que as águas eram agitadas ali, o que primeiro descesse era curado. E ele diz: quando eu vou. Então ele andava, desce outro antes de mim. Jesus disse: tu queres ficar são? Quero, Senhor. Então toma a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia não diz que ele curou os demais. Ele tinha poder para fazer. Ele disse: eu não faço algo sem primeiro que o Pai o mostre. O Pai que estava nele. O Pai é o Espírito Santo. O Pai não é uma terceira pessoa da Trindade. Para começar, não existe essa palavra Trindade na Bíblia. Ele é um Deus com 3 manifestações. Em São João, no capítulo 1, verso 8, verso 10, diz que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, o Espírito Santo, que é Deus, que havia gerado aquele corpo, que foi o corpo sacrificial. Ele foi o sacrifício de Deus, o sacrifício de Deus por nós. Onde estaríamos nós? Onde estaria eu? Onde estaria você? Se não houvesse aquele sacrifício? Porque sacrifício de animais não resolveria. Porque se resolvesse, eles continuariam. Não resolveu. Se você ler a escritura de Levítico, no capítulo 16, você lê essa escritura em casa, você vai ver que Deus mandou o sacerdote Arão que ele tomasse um bode. Aquele bode era, na verdade, 2 bodes, e um bode era um bode expiatório, que fazia expiação, e o outro bode era um bode emissário. Era um bode que levava o pecado do povo. Era assim que era no Antigo Testamento, mostrando que posteriormente viria um sacrifício, como está escrito em Isaías 53. Diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então o sacerdote colocava a mão na cabeça daquele bode emissário, e o povo, israelitas, que iam àquele lugar compenetrado, como nós estamos aqui nessa noite, na presença de Deus. Nós não viemos aqui para brincadeira, nós viemos aqui porque nós queremos rever como estão nossas vidas diante de Deus. Então o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, enquanto o povo confessava os seus pecados, ele transferia os pecados do povo para aquele bode, e a inocência daquele animal era transferida para o povo.
E o povo voltava sem os seus pecados, deixava os pecados ali, mas voltava com o mesmo desejo de pecar. E aquele bode era mandado para o deserto por uma pessoa designada para tal. Não podia ser qualquer pessoa, era um levita também. Ele levava aquele bode para o deserto com os pecados do povo, e para lá ele ficava, lá ele morria para lá. O profeta diz: aquilo representava o sacrifício, representou a Cristo, que ele tomou, ele levou os nossos pecados, ele morreu na cruz por nós. E ele diz: e quando hoje nós pela fé nós confessamos os nossos pecados, que você peca todo dia nós pecamos. Se você dizer que não pecou, você já está pecando, né? Uns pecam por pensamentos, por palavras, atitudes, negligência. Nós somos, para começar, uma falha total. Por isso que tem que ter o sacrifício. Por isso que esse sacrifício está lá, vertendo sangue. Aí quando você entra na presença de Deus, você tem essa experiência. Aí você está ali, oh meu Deus, você sabe que você não fez a coisa certa, que você precisa acertar com Deus, e que é Ele que vai te perdoar. Aí pela fé você entra na presença de Deus, você vem no altar, você se ajoelha, e pela fé você confessa os seus pecados, você transfere para Ele os seus pecados, e Ele transfere a sua inocência para você. Aí você sai dali, você se sente leve. Não é assim que acontece? Pois é desse jeito. Ó, como isso é maravilhoso. Então isso é uma revelação. Então aquele sacrifício, aquele cordeiro sacrificial, porque o Espírito Santo, que é Deus, ele não podia morrer na cruz. Deus não pode morrer, Deus não morre. É exato, o Espírito, mas o que ele fez? Ele criou umas células. O profeta diz: ele criou as células, ele criou o óvulo, porque Deus, ele é o Criador. O que é impossível para Deus? Nada. Tudo Deus pode. E tudo foi criado para um propósito. Então ele criou no ventre de Maria as células já fecundadas, os genes de vida, e ali gerou aquele corpo, que foi o corpo sacrificial, foi o cordeiro. Por isso que quando João, o profeta, viu, ele apontou e disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira. O sangue de animais não podia tirar, apenas cobrir o pecado, mas o sangue de Jesus, ele nos perdoa. Disse o profeta Isaías: ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Quando nós nos arrependemos. O arrependimento, ele tem um grande valor diante de Deus. Ele move o coração de Deus. Eu falei aqui a respeito daquilo, me tocou muito, com respeito àquele homem assassino ali nos Estados Unidos, que havia matado 40 e poucas mulheres, e aquela era a condição daquele homem. E quando ele foi levado ao tribunal, foi dado o direito daquelas mães se manifestarem, e você pode calcular como elas estavam, como elas ficavam diante daquele quadro, olhando para aquele homem que havia matado a sua própria filha, suas filhas, e elas começavam a dizer, e elas desabafavam: você é um sanguinário, você merece morrer da pior morte. E todos diziam coisa com ele, sendo ele um assassino, confesso, uma mente de um psicopata. Ele simplesmente desdenhava daquelas pessoas com o seu olhar frio, olhando para aquelas mães. Mas ali foi um homem ali naquele tribunal, naquela tribuna, e ele disse: olha, você assassinou minha filha,
mas hoje estou sendo obrigado a cumprir uma das regras mais difíceis, determinada por Deus, que é perdoar. E eu lhe perdoo. E quando ele disse eu te perdoo, aquele psicopata, contrariando todas as leis, ele começou a chorar. Então você vê o que é o perdão. E o perdão só é perdão quando ele é aceito como perdão. Amém. Se você aceita que Jesus perdoou os teus pecados, pois ele perdoou, ele levou sobre si. Diz a Bíblia, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas tudo é através da revelação, você poder ver esse cordeiro sacrificial que foi imolado por nós ali na cruz. Então ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele era o próprio Deus, o Emanuel. São Mateus 1, versículo 23. O Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. O mundo não sabe disso, irmão. A maioria das pessoas, a maioria dos teólogos, há uns 3 dias atrás eu me encontrei com um grande teólogo denominacional, e eu chegando ali na frutaria, aí na frutaria do meu irmão, aí uma irmã disse assim, pastor, você vai querer, o que ela falou lá, eu fui comprar alguma coisa, aí ele olhou assim, disse, o senhor é pastor? Aí foi lá no carro dele, pegou, me deu 2 livros, disse, olha, eu fiz seminário nos Estados Unidos, aí isso aqui é isso, e começou falando, e eu pensei em Paulo, eu digo, meu Deus, Paulo teve que jogar tudo aquilo fora, Paulo teve que considerar tudo aquilo, toda aquela sabedoria que ele aprendeu como um esterco, e ele ainda chegou a dizer, eu não vim a voz com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder e na demonstração do Espírito Santo. As pessoas conhecem muito pouco de Deus. O mundo denominacional, religioso, conhece muito pouco de Deus. Deus nunca foi 3, Deus é um. São João 10, 30. Você pode ler. Jesus disse, eu e o Pai somos um. São João 14, verso 8, é isso? Que Filipe andava com Jesus, os apóstolos andavam com Jesus, e Jesus falava do Pai para eles, sempre falava do Pai, e Filipe disse, Senhor, tu fala tanto tempo do Pai para nós, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. Jesus disse para Filipe, mas Filipe, tanto tempo que eu estou convosco, você não me conhece, eu sou o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. O Bruno diz que a unidade de Jesus com o Pai, ela é uma unidade composta, não é uma unidade incomposta. Por exemplo, eu tenho uma esposa, mas eu pergunto para você, a Bíblia diz assim, o homem e a mulher, quando eles se casam, eles são uma só carne, não é assim que está escrito? Mas eu pergunto, você está vendo aqui minha esposa? Você não está vendo? Então eu não posso dizer, quem me vê a minha esposa. Não, porque ela não está aqui, ela está sentada lá atrás. Mas Jesus disse assim, quem vê a mim. Glória a Deus. Agora só uma mente cauterizada que não consegue ver isso. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é o Espírito Santo, e o Pai estava nele. Ele disse, eu não faço, quem faz as obras é o Pai que habita em mim. Aleluia, é Ele que faz as obras. Oh, como isso é maravilhoso. Quando você consegue ver isto, então isto é revelação. Amém. Deus nos revelou a sua palavra nesses dias em que nós estamos vivendo, esses dias tão escuros, porque nós estamos vivendo nos dias escuros, espiritualmente falando. Por isso, no livro de Zacarias, no capítulo 14 e versículo
6 diz assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz. O profeta Zacarias estava falando desse dia, dos dias em que nós estamos vivendo. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. A luz raiou nesse tempo que nós estamos vivendo. Raiou para quem? Raiou para os filhos de Deus, para aqueles que são eleitos, que são predestinados. O profeta diz: haverá luz no tempo do fim, no tempo do entardecer. Isto é certo. Nós estamos vivendo no tempo do entardecer, a mensagem da deidade de Jesus Cristo. Estamos vivendo nesses dias. Lá nas eras passadas, Satanás trabalhou de uma forma terrível, escondendo através do sistema romano a palavra de Deus, para que as pessoas não tivessem acesso a ela. E muitos cristãos morreram. Aquele foi um dia terrível. As pessoas não tinham liberdade. Como é terrível a pessoa não ter liberdade, não ter liberdade de ler a palavra de Deus, não ter liberdade de pregar o Evangelho. Agora fique sabendo uma coisa: toda nação que dificulta a pregação do Evangelho, que rejeita a palavra, sabe o que acontece? Essa geração, essa nação, ela entra em juízo com Deus. Pode ler a história. Sodoma e Gomorra não foi diferente, porque o profeta diz: Deus não destrói um homem sem primeiro adverti-lo. Você, meu precioso irmão, que nos ouvirá através desta pregação, que será colocada aí para os nossos telespectadores, pense nisso. Nós estamos vivendo nesses dias, mas graças a Deus, Ele disse que haveria uma luz, e essa luz tem raiado. Um profeta de Deus para esta era seria enviado, Malaquias 4: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso está mostrando o quê? Que antes do juízo, antes do julgamento, Deus primeiro envia uma mensagem. Deus não destrói o homem sem primeiro adverti-lo. Deus está advertindo, o povo está rejeitando, mas a luz tem raiado, e os filhos de Deus recebem a palavra. Nós temos recebido a palavra de Deus, e quando você recebe a palavra de Deus, você está tendo um crédito para a cura divina, um crédito para a libertação. Ele abre a porta para você. Não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele é o Deus do impossível, quando nós cremos em Sua palavra. Você tem tido essa experiência? Olhe para você mesmo, veja que você não é mais aquela pessoa que você era. Os dias têm passado, você está amadurecendo cada dia, porque essa mensagem, ela é uma chuva seródia, é uma chuva de ensinamento. O profeta Joel falou a respeito disso. Ele falou da chuva temporã. Para quem trabalha, para quem já foi lavrador e trabalhou na roça, sabe disso. Quando você planta ali a semente, você planta o arroz, você planta o milho, o que acontece? E vem aquela chuva torrencial, e aquela chuva molha a terra, e aquela semente nasce, e ali aquelas chuvas vão fazer aquela semente crescer. Mas quando é aquele momento de amadurecer,
Eu achava tão bonito aquilo. Eu ia para a roça, nós trabalhávamos na roça, e eu gostava de olhar quando o arroz estava enchendo. À medida que ele ia enchendo, ele ia virando o pendão, ele ia virando assim o cacho, e ele começava a amadurecer. Mas aí a chuva diminuía, e a chuva que vinha era uma chuvazinha fina, e às vezes o orvalho da noite caía sobre aquela semente, sobre aquele arroz, e ele amadurecia. É assim que Deus faz com os seus filhos, com a sua semente. Nós somos uma semente eleita, uma semente predestinada, mas nós necessitamos da palavra de Deus para amadurecermos cada dia. As nossas experiências não é qualquer vento que vai nos sacudir, porque tem pessoas assim, qualquer tribulação, qualquer ventozinho já sacode ele, já joga ele lá fora. O Bradinho não, o cristão, ele está ali, ele entra véu adentro. Não importa se o dia é nublado, se tem problema, se não tem, ele é a mesma pessoa. Ele consegue superar tudo aquilo com equilíbrio, porque nós estamos ancorados na rocha, na palavra de Deus. Nós estamos sendo preparados para sair daqui deste mundo, porque nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você tem certeza disso, irmão? Você tem que ter sua convicção disso. Você anda por aí, você não tem prazer, você não tem prazer em ouvir músicas mundanas, você não tem prazer em ouvir piadas, essas coisas. Ao contrário, quando você vê alguém conversando essas coisas, o que você faz? Você sai do meio ali. Você não senta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o seu espírito é diferente, a sua natureza é diferente, sua natureza está sendo mudada, está sendo transformada pelo poder de Deus. Paulo teve essa experiência. Ele chegou a dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós fomos colocados aqui na terra para ajudar as pessoas. Eles nem imaginam isso. O presidente desta nação, as autoridades, seja juiz, magistrado, eles nem imaginam, mas eles estão sendo ajudados pelos cristãos, pelas nossas orações. A Bíblia nos declara isso muito claro. José chegou no Egito, quando ele pisou o pé ali, a casa de Faraó, a casa de Potifar foi abençoada por causa da presença de José. Amém. E depois o Egito todinho foi abençoado por causa de um homem. Deus tinha um propósito. Aquele homem, ele se humilhou, ele cedeu seus direitos, ele viveu para Deus. E o Egito prosperou. Ele teve aquele sonho que ele via aquelas 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas magras e 7 espigas gordas. Faraó teve esse sonho e ele chamou os seus sábios para interpretar. Ninguém sabia interpretar aquilo. Aí o seu copeiro, que tinha estado preso, e José tinha revelado o sonho dele, que ele voltaria a ser copeiro do rei novamente. Aí ele disse: lembrei que havia um homem lá na prisão, e ele revelou o meu sonho. E mandaram chamar José. Quando José veio na presença de Faraó, diz a Bíblia que barbearam ele, colocaram uma roupa, uma túnica nova dele. Deus agora estava levantando ele, porque Deus faz isso. Deus levanta o humilhado e abate o exaltado. Deus está nos exaltando. Aleluias. E o que ele fez ali? Ele revelou o sonho de Faraó. Ele disse: olha, as espigas magras e as vacas magras é o mesmo sonho, tudo é a mesma coisa. É porque Deus tem pressa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas é o mesmo sonho. Deus tem pressa em fazer isto. Agora junta homens para que se preparem para armazenar
Faraó disse: mas quem seria melhor do que o próprio José para fazer isso? E aí sabe o que ele fez? Ele constituiu José como governador do Egito. Mas ele rejeitou. Tudo começou na casa de Potifar. Ele rejeitou deitar com a mulher de Potifar, porque ela queria deitar com ele. Ele disse: eu não faço isso, eu não vou pecar contra o meu Deus, contra o meu Senhor e contra o meu Deus. E aquilo agradou a Deus. Aleluia! Deus precisa de homem deste quilate. Deus não fica sem testemunha. E agora, aquele que estava lá na prisão, agora era governador do Egito. E ele passou por toda a terra do Egito, diz a Bíblia, e por onde ele passava, Deus ia abençoando. Deus abençoa, meu irmão, aonde você vai, a empresa onde você está. Deus abençoa pela tua causa. Deus abençoa o nosso trabalho. Deus abençoa a nossa casa. Deus abençoa os nossos filhos. Não desista por nada neste mundo. Olhe para o que ele fez por você, pelo que ele está fazendo por você. É isso que nós temos que fazer. Não é deixar entrar no ouvido e sair no outro, não. Devemos colocar em prática essas coisas, porque elas nos dão vida eterna, elas nos dão segurança. Todas as pessoas que ficaram, que se colocaram ao lado de Deus, eles passaram, eles tiveram aflições, tiveram luta, mas teve uma coisa: eles também tiveram vitórias. Eles alcançaram a promessa. Aleluia. Nós olhando pelas escrituras, nós vamos ver isso. E agora José, ele começou a trabalhar no Egito, e ele armazenou alimento, construiu aquelas pirâmides para que pudesse guardar, armazenar alimento. E o profeta de Deus, ele foi o nosso armazenador de alimento. Nós não temos que passar fome. Vamos alimentar nossa alma com a palavra de Deus cada dia, cada momento. A deidade de Jesus, ela não está no céu, ela está na terra. Ela não está em determinado lugar, ela está em você, ela está em cada um de nós, em cada um dos filhos de Deus. Basta você tomar posse disso. Amém? É isso que nós temos que fazer. Saber que Ele é o nosso Deus. Ele diz: porém isso é o Deus Criador. É o Deus Criador morando em você. Mensagem à deidade de Jesus Cristo, parágrafo 98. É Ele morando em você, é Ele morando em nós. Pois é. É Deus morando em nós, é Cristo em vós, esperança da glória. Lá no passado, lá no Antigo Testamento, foi Deus sobre nós. Quando Jesus estava aqui na terra, no seu ministério terreno, foi Deus conosco. E agora? É Deus em nós. É o mesmo Deus. Não é uma primeira, segunda e terceira pessoa. É um Deus com três manifestações. Ele se manifestou lá no passado. Ele se manifestou como Pai. Depois ele veio e se manifestou como Filho. Quando ele tomou, quando ele fez esse sacrifício por nós. E agora é o Espírito Santo na igreja, nos filhos de Deus. Isto é maravilhoso. É Deus morando em você, diz o profeta, dando a você todos os poderes. Basta você querer. Agora precisa de fé. Porque só o que atrapalha, vamos dizer assim: olha, sabe por que nós não vemos Deus aqui? Nós não vemos anjos? Porque nós cremos na palavra de Deus. Só que nós ficamos. Você entendeu? A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa em favor daqueles que o temem e o livram. Paulo vem e diz: não sabeis vós que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então só os filhos de Deus têm anjos que os protegem. Quanto mais você serve a Deus, quanto mais você é obediente, mais bênção você terá. Porque o
profeta diz que a obediência total à palavra nos dá direito ao sinal, mas precisamos de ter fé. Ele diz: nós não vemos anjos, sabe por quê? Por causa desse véu, essa carne. No dia que nós saímos, irmão, deste mundo velho, esse corpo nosso, que é pecado, quando ele for transformado, quando ele passar por uma transformação, quando essas glândulas sexuais forem tiradas de nós, o profeta diz: as glândulas sexuais, elas não estarão mais em nós, elas estão hoje para um propósito, para nós podermos povoar a terra, mas elas serão tiradas de nós, não haverá mais tentação, nós estaremos em um corpo glorioso, transformados, e aí nós vamos ver Ele como Ele é. A Bíblia diz: nós veremos Ele como Ele é. Hoje você vê pela fé, você diz: eu sei que Ele existe, Ele existe. Amém. E feliz das pessoas que creem, Deus existe, e é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Sabemos que há pessoas que não acreditam. Uma certa vez uma garota ia para a igreja e um ateu passou por ela e disse: você vai para onde? Ela estava com a sua Bíblia debaixo do braço. Você vai para onde? Ela disse: eu vou para a escola dominical, vou para a igreja. Aí ele disse: você crê nessa Bíblia? E ela disse: creio sim. Você crê na história de Jonas? Você crê que a baleia engoliu Jonas? Ela disse: eu creio sim, está na Bíblia, eu creio. Ele disse: como você pode me provar isso? Ela disse: quando eu chegar no céu, eu vou procurar o irmão Jonas e vou perguntar para ele. E aquele ateu disse: e se você chegar no céu e Jonas não estiver lá? Aí ela disse: então vai ser você que vai ter que perguntar para ele, porque se ele não for para lá, ele vai ficar aqui. Então é assim, o cristão ele crê, ele não questiona a palavra de Deus, até porque Deus não se explica, Deus, a gente crê nele. A ciência tenta explicar, não se explica Deus não se explica, Deus é sobrenatural. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus morando em você, Ele teve, veja, portanto isto está em você, para abster-se da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal e fugir a retidão, para afastar-se da tentação, toda malícia e ódio, contenda e inveja, e assim por diante. Deus está em nós para isso. Amém. Para que é dado o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo para nós? Para isso, nos dá virtude, poder para nós poder dominar a carne, dominar os pensamentos, as tentações. É para isso, porque tentações nós temos, mas o Espírito Santo é nos dado para isso. Até Jesus foi tentado, diz a Bíblia, mas ele tinha o Espírito sem medida. Nós temos por medida, uma medidazinha pequena, mas ele tinha a plenitude completa, estava nele, habitou nele. Mesmo assim ele foi tentado, mas ele resistiu à tentação com a palavra. Ele derrotou o diabo lá no deserto, ele derrotou na cruz, e ele nos deu esse poder para nós sermos vencedores. Oh, que coisa gloriosa! Isso é que nos faz nós estarmos aqui. Amém? Então esse Espírito Santo, ele não é dado apenas para falar línguas estranhas, como muitas pessoas pensam, não, mas ele é dado para que você possa ter o poder de controlar a você mesmo, que é a coisa mais difícil, irmão, que existe. É uma pessoa vencer a si mesmo, controlar a si mesmo, dominar a si mesmo, especialmente a língua. São Tiago chegou a dizer que nós dominamos um grande navio, um animal, nós conseguimos domar uma besta selvagem, mas a língua é difícil. Então realmente é difícil nós dominarmos a nós mesmos, dominar a capacidade de pensamento, dominar os nossos sentidos, já que os maiores inimigos do homem são os nossos sentidos naturais. Mas o Espírito Santo é dado para quê? Para nos ajudar nós vencer isso. Aí você vence, e nós, pela graça de Deus, nós vencemos isso, nós atravessamos essas coisas, e ainda pela sua graça chegamos à casa do Senhor para adorarmos a Ele.
maneira nenhuma. Ele não ficará. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado. Parágrafo 110. Pode viver acima do pecado, pode viver sem pecado, viver em Deus. Você vai cometer enganos, porém o sangue de Cristo lhe perdoará. Aleluia. Veja, aquele mesmo poder de Cristo que foi pendurado lá na cruz do Calvário, o mesmo Deus que o levantou lá no dia da ressurreição, está dentro de você agora mesmo. Amém. Aí você precisa de fé para crer nisso. Quando a nossa fé ela chega a esse ponto que nós podemos crer na palavra de Deus como ela é, então nós receberemos a cura, nós receberemos a libertação. Não tem nada, irmão, que venha a nos impedir, que venha a bloquear o caminho do cristão quando você crê. Por isso que nós não nos cansamos de adorar o Senhor. Há sempre isso dentro de nós. O Morano diz que Deus põe dentro de cada um dos seus filhos uma sede. Aquilo está lá dentro de você, sede por Deus. O que foi que Davi disse? A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A sua alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Tem sede de ler a palavra. Eu duvido que um verdadeiro cristão ele dá conta de ficar sem ler a palavra de Deus. Algo vai te incomodar para você ler a palavra, para você meditar nela. Algo vai te incomodar para você orar. Sabe o que é isso? É Ele. E às vezes Ele permite aflições, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se Ele venceu, nós também vamos vencer. E depois de tudo isso, aí haverá aquele grande banquete. Banquete que nós estaremos lá. São 3 anos e meio, 1260 dias. Nós vamos estar naquele grande banquete, as bodas do Cordeiro. E depois daquelas bodas, aí nós voltaremos novamente, porque nós vamos morar nessa terra. Quando ela for restaurada, o fogo de Malaquias 4 vai queimar ela, e nós vamos morar nela. Aí você não vai mais precisar pagar aluguel. Nós não vamos mais ouvir sirene, carro correndo com pessoas doentes para os hospitais ou para o cemitério. Não haverá mais nada disso, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Nós estamos aguardando por isso, e isso está muito perto. Aleluias. Então nós vamos morar na terra. Nós somos herdeiros. Está escrito em Mateus 5, versículo 1: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é nossa. Nós não vamos brigar por ela. O povo hoje briga pelo pedaço de terra, briga por qualquer coisa. O cristão não vai brigar. Você cede o seu direito. O cristão cede o seu direito. A terra é nossa. Vai chegar o momento certo. No momento certo ela vai passar para a nossa mão. Nós vamos ser, ou somos potencialmente os legítimos herdeiros da terra. Por isso nós não vamos de maneira nenhuma questionar nada. Nós vamos simplesmente viver a palavra e esperar aquele grande dia da transformação. Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, ele diz: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Haverá uma transformação, haverá um arrebatamento, e nós cremos que nós somos parte desse arrebatamento, porque nós recebemos a luz do entardecer. A luz tem passado, está passando pela terra, e os filhos de Deus, eles creem. E a primeira coisa que você faz quando você crê, o que foi? Você pediu o seu batismo. Você foi batizado. Os verdadeiros cristãos, eles são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão, para perdão de pecados. Atos 2, 37 e 38, disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom. Ele não disse os dons no plural, mas ele disse o dom.
do Espírito Santo, que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2:8: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso está fora de cogitação. Não é através das obras. Nós fazemos as obras porque nós cremos na nossa salvação pela fé. Então nós fazemos as obras, mas nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por este momento glorioso que nós passamos aqui. Nós vamos orar com o irmão Garcia, vamos orar uns pelos outros, a confiança de que o Senhor está cuidando de nós. Vamos agradecer ao Senhor orando com o irmão Garcia. Aleluia, glória a Deus. Pai bendito e soberano, nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, pelos momentos que passamos aqui em Tua presença, por essas palavras, Senhor, que está alimentando a nossa alma. Ó Deus, confirma ela em nossos corações, Senhor, que não venha cair nenhuma, ó Pai amado, que isso venha brotar frutos, ó Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, o esforço de cada um dos Teus filhos que lutaram para estar aqui nessa noite e que foram ricamente abençoados, Deus, através desse ensinamento, Deus. Ajuda-nos em tudo, Deus, nós dependemos de Ti, precisamos do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai amado, nos levar em paz aos nossos lares, que o Senhor possa nos livrar dos acidentes das mãos dos homens ímpios e sanguinários. Toma nossas vidas em Tuas mãos, dirige os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, Senhor. Concede-nos uma noite de um bom sono, de um bom descanso, Pai. E que se houver um amanhã, nós possamos estar de pé e fortalecido, Pai, nesta esperança, Pai, que é a esperança que o Senhor há de vir nos buscar. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão aqui, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Eu vivo, Senhor, porque Tu vives, porque Tu vives, Senhor, é que eu vivo. Me dá consolo, me dá abrigo, me dá aflição, o Senhor está comigo. Sou salvo, Senhor, pois me salvastes, Senhor, eternamente. E vou ao céu e dá-lhe glória, pois o Senhor já me deste a vitória. Sou salvo, Senhor, pois me salvastes, Senhor, eternamente. E vou ao céu e dai-lhe glória, pois o Senhor já me deste a vitória. Pois o Senhor já me deste a vitória. Aleluia. Aqui eu tenho um pedido de oração. A irmã Deura pede oração por ela e toda a sua família. A irmã Sônia Borges também pede oração por ela e pela sua família. A irmã Nete pede oração por ela e também pela sua família. A irmã Wanda Guedes pede oração por ela e pela sua família e para o seu amigo Valdivino Ferreira da Silva, pois o mesmo vai fazer um cateterismo. Vamos orar mais uma vez por esses pedidos de oração, na confiança de que o Senhor está cuidando disso, daquilo que nós não podemos fazer. Senhor Jesus, aqui está esses pedidos de oração que foram trazidos pelos Teus filhos, Senhor. Deus bendito, nós pedimos em favor de cada um deles. Sabemos que o Senhor é especialista em coisa que os homens não podem fazer, Senhor. Pai eterno, que o Senhor possa cuidar de cada um dos Teus filhos, Senhor. Pedimos também em favor do Teu servo, o Edmilson, Deus, Pai celestial, abre uma porta para o Teu filho. Para o Senhor nada é impossível. Abençoa a irmã Deuseni, a sua esposa, e assim, ó Deus, cada um de nossos irmãos, nós entregamos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor faz o que nós não podemos fazer. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta noite. Agradecemos a Ti por tudo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Abençoe seu irmão e vamos aos